preconceito. O cara vai oferecer o que ele vai ganhar mais. Né? Pra dar ruim dois. Você não sabe quando você vai bater o carro. A gente teve um sinistro de um conjunto que valia R$1 milhão. Quando o corretor, ele consegue prestar essa consultoria pra empresa, ele corta um caminho enorme do gestor de frota. Porra, eu vou ter que negociar, que o cara vai querer me dar um tombo. Tudo guerra, né? Tudo inferno. Eu sou dia a mais dia esperto do cara. que ele. Não vai me dar um tá, malandrão. Que tá no nosso DNA transportadoras. Faça o seguro. Cada seguro que eu tiver que pagar, eu compro outra carreta. Maravilhosa oportunidade. Por quê? Fala, meu amigo gestor de frota, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um programa Desafios do Gestor de Frota. E, como você sabe, esse programa tem a ideia de colaborar, de transferir conhecimento para vocês, para a gente. E procuramos sempre trazer conteúdo que faz sentido para o gestor de frota. Esse é o nosso público. Estamos novamente aqui com Nelson Chiarato, nosso parceiro aqui do podcast. Meu nome é Tony Duarte e hoje temos como convidado o Victor Espina. Tudo bem, Victor? Muito prazer. Obrigado por ter vindo. Ele é da parte comercial da Impactare Seguros e ele pode explicar um pouco melhor sobre a Impactare. Tudo bom? Fala, Tony. Fala, Nelson. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelo convite. Isso aí, como você falou, como você já bem apresentou, eu atuo lá na área comercial da Impactare Seguros. Nós temos já cerca de 20 anos aí no mercado, já atuando com muitas modalidades de apólice, muitos segmentos aí e ramos do seguro, em especial o seguro voltado para frotas, né? Então, frotas de veículo no geral, desde o início a gente já atua nesse ramo e espero poder contribuir aí um pouquinho com vocês e com o gestor de frota. Não, é muito legal até essa especificidade, né, que tem a Impactare e com relação à frota e tem experiência também com transportadores, por isso que foi bem legal a sua presença aqui para a gente poder, porque esse é o nosso público, né? Legal. Desde o início é isso mesmo, assim, tá meio que no nosso DNA, a gente sempre fala que tá no nosso DNA transportadoras, então a gente atende muito transportador desde o início. Hoje a gente pega uma fatia maior do mercado, então não só temos clientes de transporte, mas essa parte de transporte está um pouco no nosso DNA e não tem muito como fugir. Beleza. O tema que a gente separou hoje aqui é desmistificando a apólice de seguro, tá? Legal. Que eu acho que é um ponto, sei lá, às vezes parece simples, porque essa palavra apólice de seguro é sempre relacionada, né? Apólice de seguro, a gente não vê outra coisa de outro contrato de apólice de alguma coisa. É difícil. E tem uma certa dúvida com relação a isso, porque tem um contrato e tem a apólice. Então, vamos começar. O que é uma apólice de seguro, né? Tenta Legal. explicar pra gente isso aqui para facilitar para os gestores. Assim, cara, a apólice de seguro, ela nada mais é do que um contrato, tá? Que tem duas partes aí nesse contrato, em específico voltado para a frota, que é de um lado o segurado e de outro a seguradora. Então, a seguradora ela nada mais faz do que ela vai comprar um risco, tá? A lógica ali do seguro de automóvel, que 90% da população, 95% da população tem, é a mesma. Então, você tem ali um carro, você quer ter um seguro para aquele carro, para caso você bater, para caso quebrar um vidro, para caso roubarem, alguma coisa do tipo, você tem uma segurança ali de que alguém vai arcar com isso, certo? Então, a apólice, ela nada mais é do que esse contrato que vai estar ali escrito em cláusulas, em coberturas, tudo bem especificado, o que vai ser, o que está protegido e o que não está, entendeu? Então, a apólice de seguro no geral, e aí tem várias modalidades, vários tipos de apólice de seguro. Quando a gente fala de apólice voltada para a frota, é um CNPJ, uma empresa que está ativa, que tem ali uma atividade, e tem mais de 2 veículos ali na frota, então tem 3, 4, 5, ou todo dia, todo ano, vai aumentando ali e vão sendo adicionados veículos dentro dessa apólice de seguro. Então, é um contrato que vai dar ali coberturas, que vai dar toda assistência, enfim, dentro de um grupo de veículos e vai atender essa empresa, entendeu? Mas existe a apólice, existe um contrato separado quando se fecha com um cliente desse, ou só a apólice já é a formação desse contrato? Certo. Quando o cliente chega lá na corretora, a gente conversa, entende ali quantos veículos ele tem, qual atividade que ele faz, tudo. A gente primeiro leva esse risco para a seguradora. Tá? Então chega na seguradora e fala, essa aqui é uma empresa X, eles têm 100 veículos na frota deles, e a atividade deles é essa, eles ficam situados em tal lugar, etc. A gente apresenta esse risco, né, para a seguradora. E a partir do momento que o risco foi apresentado, a seguradora ela vai dar uma proposta. Então, eu aceito esse risco, eu quero cobrir, legal, vou pegar essa conta. Mas essa aqui é a proposta. Então, aqui a gente já tem um início, né, um contrato. Quando esse contrato ele é apresentado
o corretor apresenta esse contrato para o cliente fala, não, beleza, cobertura ok, atende o que eu quero. Vamos assinar esse contrato. Assinou o contrato, passou para a seguradora, eles têm 15 dias para emitir a pólice, entendeu? Então, existe ali um lapso temporal entre a assinatura do contrato, né, da proposta, para a emissão efetiva da pólice, entendeu? Aí uma dúvida, né, que muito gestor de frota às vezes tem, mas a partir do momento que eu assinei esse contrato e a gente já transmitiu a proposta, minha frota já está segura, já está valendo? Sim, já está valendo. Salvo se, por exemplo, vamos lá, tem alguns veículos que a seguradora quer fazer uma vistoria. Eu quero fazer uma vistoria para ver se de fato esse veículo está em estado legal ou, enfim, N fatores que promove essa iniciativa de fazer a vistoria. Aí, depois da vistoria, eles vão dar o ok, tudo certo, já está valendo, a gente vai emitir a pólice dentro de um prazo, entendeu? Mas existe sim essa diferença que você falou. Primeiro a proposta, assinado o contrato, tem 15 dias para emitir a pólice, de fato, na seguradora. Daí a pólice, realmente, de fato, é o documento que está garantindo. Isso, oficial que está garantindo todo esse processo. Tem muita gente que chama, em algumas modalidades de seguro, chama isso de minuta. Tá. E o ramo de proposta para a frota, a gente chama de proposta mesmo, entendeu? Tá. E quais são os tipos, porque né, eu sei que tem vários tipos de apólice, né, diferente. E tinha algumas que nem são obrigatórias, e depois algumas coisas que são obrigatórias. Como é que está esse patamar? Deve ser muita coisa, você não consegue listar, mas dá alguns exemplos, principalmente para o gestor de frota, o que abrange ele. Quais tipos de apólices existem nisso aí? Certo. A apólice em si, para o gestor de frota, que quer assegurar a frota dele de veículos, ela vai ser uma apólice de seguro frota. Tá? Então, existem inúmeros tipos de apólice, inúmeros tipos de modalidade de seguro que comporta esse universo aí de seguros, né? Pra você ter noção, hoje, cada dia que passa tem mais tipo de seguro, tá? E para o gestor de frota, assim, que cuida ali daquele conjunto de veículos, ele vai emitir uma apólice de seguro frota. Dentro dessa apólice de seguro frota vão ter várias coberturas. E aí sim é um negócio que dá para você falar, putz, a minha apólice ela não cobre tanta coisa, a outra apólice, eu vou precisar de uma apólice nova que tem uma cobertura maior. O que é isso? Então, por exemplo, vamos supor que uma apólice ela vai ter a cobertura apenas para terceiros. O cliente fez um contrato ali, vamos supor que ele tem ali uma oficina própria, enfim. Ele não quer que a seguradora cubra se ele bater o carro ou se for roubado, nada. Ele só quer contra terceiros. Então, se caso o funcionário ali, o motorista, bater num carro, ele quer resolver o problema dos outros. O dele, ele assume. Legal. É um tipo de apólice e é um tipo de cobertura, tá? A apólice é seguro para frota, mas a cobertura é só para terceiros. Agora, eu quero proteger mais a minha frota. Quero proteger mais meus veículos. Eu vou pegar danos morais, danos materiais e danos corporais. Colocar essa cobertura dentro do terceiro, né? Tudo bem, então isso aí, pro RCF, né, que a gente chama, vai cobrir os danos morais, materiais e corporais de terceiros, beleza. Agora eu quero para roubo, então é uma compreensiva ali, eu quero roubo, furto e colisão. Talvez não, com certeza o valor vai aumentar, o risco, porque o risco está aumentando, né? A lógica é simples, quanto mais risco tiver, mais caro vai acabar sendo a apólice. Então, eu quero colocar nessa minha apólice não só o RCF, não só a cobertura para terceiros. Eu quero colocar também uma cobertura que me dê essa segurança. Então, caso o meu veículo estiver circulando e for roubado, eu quero que ele já esteja assegurado. Então, tem essa nova cobertura. E se o carro quebrar na estrada? Tem assistência 24 horas, guincho até 200, 300, 500 quilômetros, enfim, ou quilometragem ilimitada. Você vai mudando e incluindo coberturas, entendeu? Isso, consecutivamente, pode deixar a apólice um pouco mais cara, só que também vai te dando uma segurança e um respaldo maior, entendeu? Então, são esses os estilos e os tipos de alteração que dá para fazer na apólice. É um mercado que vem sofisticando demais, né, o seguro, porque eu lembro que não tinha tantas possibilidades assim, né, de tantos tipos de cobertura, e hoje tem uma infinidade de cobertura. E isso tudo, para a gente não fugir do tema, isso tudo tem que estar... O que ele acordar vai ter que estar escrito na apólice. E a apólice, ela tem uma estrutura, né? De tipo, como uma estrutura organizacional, meio que qualquer seguradora, ela geralmente tem os mesmos, mais ou menos as mesmas... Né? O mesmo padrão, Sim. né? E é ali que ele tem que se guiar, é isso? É isso. Por exemplo, é uma coisa até que a gente sempre deixa muito claro para os nossos clientes e gosta de frisar muito.
qual que é a importância de você ter ali um corretor junto com você, ou um suporte, um departamento que cuida exclusivamente disso? Porque às vezes o seu risco muda, entendeu? Então, hoje, a minha operação, ela... Uma vez, eu até estava conversando com você, né, Tony? A gente estava falando sobre o risco e a operação ser feita em um determinado local. Só que na apólice fala que a empresa é de outro local. Isso que eu ia comentar. Lembra, isso não importa muito, porque se o meu risco... Enfim, minha empresa é aqui em São Paulo, mas a minha operação é lá na Bahia, é isso que a seguradora vai levar em consideração, entendeu? Pouco importa se a minha empresa está aqui, mas se os meus veículos estão lá, o risco está onde? Está aqui ou lá? Está lá, com certeza, Tá na entendeu? operação lá. Então, é basicamente isso. Tudo que estiver ali na apólice, ela vai ser um reflexo da realidade, ou deve ser um reflexo da realidade. Sim. E o fato de você ter um acompanhamento de perto te traz essa segurança. Pô, a minha apólice, então, ela mudou o local de operação, ela, vamos supor, num sistema de rastreador, um negócio ou outro que eu informei para a seguradora que eu tinha, a seguradora analisou o risco com base nas informações que eu dei. Se mudaram essas informações, vai mudar o risco. Se mudar o risco, pode mudar o valor. Então, isso tem que ser continuamente comunicado para a E seguradora. qual a margem, Vitor? Vamos supor, ele tem operação em alguns lugares, alguns estados, e aí surgiu algo assim, eventual. Ele saiu, ele teve que ir para um outro lugar, que ele não tinha comunicado. Tem uma margem dentro da apólice? Vamos supor, tive que ir dessa vez. Teve que sair do roteiro. Tive que sair do roteiro, tive que ir essa vez, tive que ir para esse outro lugar. Não tinha na apólice. Tem uma E margem. aconteceu um acidente ali, aí pode entendeu? Entendi. Tipo assim, você nunca falou pra gente que você passava por ali. Não, mas foi eventual, assim, que tive que ir e aconteceu. Legal. Essa pergunta é muito boa e ela é muito relevante para quando a gente fala das modalidades de seguro, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de um seguro de transporte, que é um seguro que vai proteger a carga em específico, isso influencia muito. Então, uma empresa, uma transportadora, ela tem lá os seus veículos. Esses veículos, eles já têm o seguro da frota. Então, o veículo em si, ele está segurado pelo seguro de frota. Agora, a mercadoria que está lá dentro pode valer R$1 milhão, pode valer 40 milhões de reais, 100 milhões, enfim, ninguém sabe. Essa mercadoria, ela vai ter um acompanhamento do gerenciamento de risco, do GR, certo? Certo. Então, esse GR, aí ele vai traçar, você vai entrar nessa rua, você vai parar para abastecer nesse posto, e ele vai colocar ali Essas informações. informações e esse percurso que ele tem que fazer, entendeu? Já no caso da frota é um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho um carro e eu moro aqui em São Paulo. Eu dei todas as minhas informações para a seguradora sobre o meu carro. A mesma lógica é para a frota. O gestor de frota pegou toda a frota dele, falou, seguradora, a gente circula nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Eu precisei ir para Curitiba, vamos lá. Eu precisei ir para outro lugar. Vai interferir caso ocorra um sinistro lá? Não, não vai interferir. O que é analisado é aonde ocorre o maior número de operação, entendeu? Então, no caso que você deu, no exemplo que você deu, não tem problema, não vai deixar de cobrir o sinistro, entendeu? Deu um sinistro, eu preciso de um guincho, alguma coisa, não tem problema. Eu preciso, sei lá, foi roubado o meu carro. Eles não vão falar, mas você estava em outro lugar, você falou que não ia passar aí. Não, isso aí vale mais para o seguro de transporte, por exemplo, que tem o gerenciamento de risco. Porque porque no da carga, se ele tem a GR, ele tem que averbar cada viagem, Cada né? viagem ele vai averbar, E essa averbação é o que vai dizer o caminho que vai seguir para garantir que se acontecer alguma coisa naquilo, o seguro cubra. É isso mesmo. Né? Uhum. E aí tem o GR ali que acompanha 24 horas, e aí é um outro tipo de seguro, é uma outra modalidade, tem uma equipe ali que vai ficar meio que de plantão para caso tiver um sinistro, entendeu? Então é um outro tipo de seguro. A frota em si, ela tem essa flexibilidade, entendeu? E dependendo da mercadoria, a GR e tal, vai adicionando mais itens para poder... de segurança, escolta, rastreador, dos rastreadores. Então é bem importante o gestor estar ligado nisso, né? Nessas duas questões. A frota, ela vai ter um seguro, mas a carga que está sendo transportada é outra, porque às vezes é muito complexo, né, para o gestor. Ele pensa, não, os caminhões têm seguro, ok. Mas e a carga? E a carga que está sendo transportada, está no Entendi, seguro. então, Mas tem uma coisa que é interessante, que vamos aproveitar a presença do Vitor aqui que conhece e tentar tirar essa dúvida, que eu nunca perguntei isso para ele. Um mercado de transporte e logística é muito comum o pessoal falar o seguinte, não, eu não faço seguro, cada seguro que eu tiver que pagar, eu compro outra carreta, eu compro outra coisa. O cara que tem uma frota começa a ter a frota muito grande. Na prática, vocês que atendem vários clientes,
realmente já ouviu, provavelmente já deve ter escutado falar isso. E é isso mesmo que ocorre ou não? Olha, é o risco, né? Cada transportador quer assumir um tipo de risco. Acho que todos os dias a gente sai de casa e já está assumindo um risco, né? Sim. Então, o seguro está aí para isso, para diminuir esse seu risco, tá? Então, assim, muitos contratos vão exigir a apólice de seguro. Então, por exemplo, se eu te contrato transportadora para transportar uma carga minha daqui de São Paulo lá para o Amapá, putz, eu vou perguntar pelo menos se você tem seguro ou se eu tiver o seguro, né? Ah, não, mas daí a gente tá falando da mercadoria. Mercadoria. Ah, mas estou dizendo não, eu com o seguro sobre Frota. sobre a frota, sobre o caminhão. Tá. Então, aí é um risco que, putz, vamos supor, você tem 100 veículos na sua frota. Se 3 foram roubados, imagina, você ter que arcar com esses 3. Ou se bater um carro, imagina a dor de cabeça que você vai Mas ter você de já não ouviu ter um isso, seguro. né? Que no mercado se fala isso Já, com relação da sim. frota. Ah, cara, puta, eu vou pagar o seguro, eu compro outra carreta. E Esse aí o cara... pensamento, quando o cara tem 2 veículos, 3 veículos, eu acho que até dá pra você sustentar isso. Entendeu? Quando a empresa tem. Agora, quando a empresa tem muitos veículos, pensa assim, ó. Vocês fazem um gerenciamento, a Certadoc já tá aí no mercado e cada dia que passa vem crescendo e tá crescendo cada vez mais. Eu acompanho vocês de pertinho, então eu sei que tá crescendo. E vocês dão esse suporte pro gestor de frota voltado pra multa, certo? Certo. Então, se o cara tem um caminhão, 2 caminhões, 3, 4, 5 veículos, dá para gerenciar a multa ali um pouco mais tranquilo às vezes, certo? Se ele tem vários veículos, fica cada vez mais difícil, certo? Sim. Se você leva se você parte desse princípio de que, pô, se eu roubar, para eu pagar o seguro, eu compro outra carreta, você vai acabar onerando muito a sua operação, entendeu? Escuta isso porque justamente ao contrário um pouco do que você está falando, é o seguinte, quando o cara tem pouco caminhão, aquele é o único bem dele. Então ele paga o seguro porque ele tem medo que perca aquele bem dele. Agora, quando o cara tem já 100 veículos, o custo para ele renovar esse seguro para 100 veículos vai ser o preço de uma carreta nova. Como ele tem muito recurso, ele fala, pô, eu vou economizar isso porque eu compro uma carreta nova e ponho na minha operação. Vale mais para mim correr esse risco. Né, cara, essa é um pouco da lógica que eles falam, que eu já ouvi bastante falar sobre isso. Faz sentido tecnicamente nisso. No entanto, nós estamos no... Tudo depende, né, da operação dele. Se ele tem uma operação tranquilinha, que ele sofre menos risco, ele está numa região, alguma coisa, tal, ele pode seguir talvez essa lógica, talvez faça sentido para ele. Mas, por exemplo, se é um cara maior, que está no Rio de Janeiro, ele vai ser roubado alguma coisa disso, aí o cara também tem que rever. Então, eu não sei, por isso que a minha pergunta, eu não sei sobre seguro de frota, não da mercadoria, porque a mercadoria o cliente exige da transportadora, né? Certo. Que ele tenha, que tenha o seguro da carga. Mas o da frota, eu já ouvi falar isso, só que eu não sei especificamente, então eu queria saber da sua experiência se, cara, tem bastante cliente que tem frota mesmo, tá? Não, isso não pode ser que aconteça um outro, mas realmente tem muito seguro da frota ou não? E talvez, assim, só para basear, tive 2 casos, assim, no ano passado. É que nem, eu tenho mais de 100 veículos. A gente teve um sinistro de um conjunto que valia R$1 milhão. E deu perca total. Então, será que vale a pena? Entende? Tipo, não, se acontecer um sinistro, em vez de pagar o seguro, eu vou e compro uma nova. Mas peraí, se for um conjunto assim, sabe, R$1 milhão então tem que analisar muito a frota que o cara tem, a operação que o cara tem, a carga que ele leva, né? Ele vai analisar a própria frota. Então assim, claro, recomenda-se muito que você tenha ali o seguro, porque, para dar ruim dois. Você não sabe quando que você vai bater o carro, você não sabe quando que você vai sofrer um acidente, você não sabe quando que vai travar ali o negócio, você vai precisar de uma assistência, entendeu? Então, Agora teve uma coisa que você falou aí, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, que aí para mim tem tudo a ver ainda com cada vez com essas operações maiores, o cara tem mais frota, que é ter o corretor, né, como realmente um parceiro. E quase um consultor, porque ele tem expertise nessa área, e o gestor de frota, o cara da transportadora, ele tem também uma série de outras atribuições e coisas para ele se preocupar com a operação, que ele não consegue ficar atento a cada coisa que acontece no mundo do seguro. Isso é verdade. Então, você estava citando até que, se o cara, quando ele fez a apólice, ele passou várias informações, e por acaso a operação cresceu, entrou um outro cliente, tudo, ele mudou o rastreador, ele teve que colocar uma rampa, ele teve que fazer alguma coisa, e ele não
ele vai vacilar, ele não vai informar a seguradora. E, com certeza ele vai esquecer. Então, se ele tem um parceiro que conhece sobre o assunto, uma corretora que está ali, é parceira dele, conhece sobre o assunto e faz algumas inspeções para poder avaliar isso com uma frequência, para poder falar assim, você não está coberto, você está coberto, até para valer aquela pólice, para ele depois ele não tem surpresa, né? Sim, Aí depois ele tem uma pancada, ele tem a surpresa. Vocês também prestam esse serviço? Sim, isso é muito interessante, Tony, esse ponto que você tocou, porque o que acontece? Existe no mercado vários tipos de empresa que trabalham de várias maneiras, né? Tem aquela empresa que vai, por exemplo, no caso de uma corretora de seguros, tem aquela que chega e a gente trata direto com o gestor de frota, a gente conhece muito a parte de seguros, a dor voltada para seguros do gestor de frota, tá? São, como eu falei, a Impactaria está há 20 anos nesse mercado. A gente vem acumulando aí esse conhecimento, então vem lapidando um pouco do contato que a gente tem com o gestor. Quando a gente chega, às vezes, na empresa, o gestor fala, o corretor, ele fecha o seguro, e aí passa um ano, a gente volta a falar de renovação, mas nesse meio tempo, não tem uma análise, não tem uma reunião ali mensal, ou, sei lá, semestral, ou bimestral, trimestral, enfim. Não tem reuniões que vão atualizando um pouco do que está acontecendo. E o mais importante, não tem relatórios de sinistralidade da pólice. Hoje, se você fala de relatório de sinistralidade, quando eu falo de relatório de sinistralidade... Eu nem sei o que é. Vamos lá, então o relatório de sinistralidade, Tony, ele nada mais é do que eu vou te mostrar como está o sinistro da sua pólice. Tá? Como, por exemplo, você tem ali, vamos supor, uma frota de 30 veículos. Desses 30 veículos, o que aconteceu nesses últimos 2 meses? Porque você está ali no dia a dia, você não tem aquele controle. Quantas vezes foi acionado, quais foram as regiões que tiveram mais sinistro, quais são os veículos que tiveram mais sinistro. Por que isso é importante? Muita empresa que tem frota, eles têm ali uma mecânica própria. Ou muitas empresas que têm frota, eles querem tomar medidas, nem que seja mesmo com os próprios funcionários. A gente já fez isso várias vezes. Você pega ali uma empresa que está tendo muito acidente de carro, o que está acontecendo com essa empresa? Não é que eu vou chegar ali no ano seguinte, tem que renovar a frota. Pá, renova, paga e renova. Não. Por que a gente acompanha? Porque eu consigo, às vezes, diminuir o valor na hora de renovar, porque você está ali mitigando, a seguradora vê que você está se esforçando ali para diminuir o número de sinistro dentro da casa, entendeu? Então, o que acontece? Quando o corretor ele consegue prestar essa consultoria para a empresa, ele corta um caminho enorme do gestor de frota. Isso durante a pólice, tá? Durante a vigência da pólice. Então, esses relatórios de sinistralidade são muitíssimo importantes. E antes de você ter a pólice, que é o momento da cotação. O que acontece? Tem uma falsa impressão de que quanto mais seguradoras você trabalhar, melhor vão ser as condições que você vai ter e mais eles vão querer a sua pólice. E isso é um engano. É um engano que muito gestor de frota tem e que é comum, porque você pensa, eu vou colocar uma frota em uma seguradora, vou colocar outra frota em outra seguradora, por quê? Eles vão querer a minha frota ali. Eles vão querer inteira, eles vão fazer um leilão e vão baixar. Mas na verdade não, por quê? Pensa que assim, você tem uma frota de 30 veículos, você coloca 5 em cada. Vamos supor que aquela seguradora que tem os 5 veículos que mais dão problema, ela tá com a massa ruim, entendeu? Então ela não quer você tá ali. tendo mais sinistro e as outras são... A outra tá tranquila, entendeu? Então, o que acontece? Quando chega na hora de renovar, o cara vai renovar a pólice toda semana, porque tem muita frota. Toda semana eu vou chegar com o corretor, tem mais uma frota para vencer, tem mais uma frota para vencer. O que a gente faz já há muito tempo, a gente vem fazendo com nossos clientes? Você tem várias apólices, nenhuma delas está comigo, por exemplo. Eu cheguei, estamos conversando, você já veio me falar, tô com muito problema em sinistro, tô com muito problema. Vamos fazer o seguinte, quantas apólices você tem? Tenho 15 apólices aqui, uma em cada seguradora, tá meio bagunçado. Por que a gente não junta todas essas apólices? A gente faz ali uma consultoria para vocês, de colocar tudo a gente organiza tudo um pacote só. Então são, 6 contratos que eu tenho, cada contrato desse. Vamos mitigar o risco, vamos ver ali, analisar minuciosamente o risco, quais são os trajetos que são feitos, aonde que você atua com cada uma, para que serve esse veículo, ele é destinado a quê? É a serviço, esse é para ficar à disposição dos funcionários, esse é para... Enfim, a gente vai mapear esse risco e vamos fazer... uma proposta para a seguradora, tá? Então, esses são todos os meus veículos. Eu quero apresentar todos esses veículos para vocês e vamos ver o que as seguradoras acham. Por quê? Quando a seguradora vê que você está sendo transparente com ela, você está mostrando todos os veículos que você tem, você está falando,
eu posso ter sinistro, beleza, mas eu tenho outros veículos que vão compensar nessa pólice. Pô, eu tenho 100 veículos. O ano passado, os que mais deram sinistro foram esses. A gente mostra aí que a gente faz um acompanhamento no histórico da frota do gestor. Meu, isso dá outro olhar para a seguradora. E o que acontece? A seguradora não fica com aquele pé atrás. Por que só tá passando uma parte? Exatamente. Por que essa parte? Por que você está me passando isso? E o mais legal de tudo isso, por exemplo, o que a gente sempre quer deixar claro, meu, se eu tivesse uma frota de vários veículos, eu não ia querer deixar na mão de um corretor só. Pô, ele vai querer controlar o preço, controlar tudo. A seguradora é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Pega todo esse relatório que está unificado a sua pólice, com todos os riscos detalhados, pega ali 3, 4, 5 corretores que você trabalha e, eu dou uma nomeação para você em 2 seguradoras, você 2 seguradoras, você vai em 2 seguradoras. E pronto, aí o mercado vai querer a sua frota, entendeu? Ou a chance do mercado querer a sua frota, ela vai aumentar. Por quê? É muito veículo lá dentro, é um volume alto, é um prêmio que vai ser bom para a seguradora e vai ter essa compensação de riscos de sinistralidade, etc. Porque é justamente isso que você falou. Eu não sabia, assim, que o cara dividia em várias, né? Pra, tipo, fatiava a frota ali. É contrassenso até, né? Porque o que acontece é se ele tem muito volume de carro, maior barganha de negociação ele tem com a seguradora, com a corretora, com a seguradora, e você dilui esse risco também, né? Porque se tem mais carros tudo dentro do negócio, eu tenho essa diluição, essa pulverização dentro desse risco. Só que né? isso acontece, Tony, porque assim, quando a pessoa começa, às vezes a empresa começa, ela tem uma quantidade de veículo, aí vai passando o tempo, ela vai aumentando, e às vezes aquela seguradora, tá numa fase que teve uma sinistralidade alta, tudo, ela não quer aceitar a outra frota dela. Sei lá, um contrato novo que a empresa fechou e ela vai ter que disponibilizar os veículos. Então, para aquele tipo de operação, aquela seguradora não tem muito perfil. Então, começa a ramificar. Então, assim, não é que o gestor escolheu ser assim. Aconteceu com o tempo. Às vezes o cara entrou na empresa e já estava assim, entendeu? Então, dá pra gente corrigir isso. Ainda que as apólices estejam andando, vigência esteja andando, minha frota não pode ficar sem cobertura. Não tem problema nenhum. A gente faz esse estudo, por exemplo, ou a gente elabora todo esse estudo junto com o cliente e apresenta para as seguradoras. A seguradora aceitou toda aquela frota? Pronto, migra tudo para aquela seguradora. Ô Vitor, e quando você vai oferecer esse acompanhamento, sabe? Você, como corretor, você está tentando baixar, né? Então você quer acompanhar, registrar, fazer esse relatório para chegar na hora de renovar e você até conseguir beneficiar o cliente. Mas como que é aos olhos do gestor? Vamos supor, esse cara tá querendo conversar toda hora, esse cara tá querendo vir, quer acompanhar, tá? Eu acho que ele quer morder mais, digamos assim. Eu acho que ele quer ganhar mais. Existe essa má impressão quando você tá tentando ajudar e o cara acha que você vai... Então, sabe? assim, eu entendi sua pergunta, é exatamente isso que você falou, dá essa impressão, né? Por que ele tá querendo pegar todos os veículos da frota, sendo que eu tô querendo cotar só 10 veículos? Só que assim, de primeira, muitas das vezes não funciona. Às vezes, depende do estágio que a empresa está em relação a isso. Às vezes a empresa está cotando uma em cada seguradora e está dando certo. As seguradoras estão querendo ela, estão fazendo esse leilão para ela. Se está dando certo, legal. Agora, o problema muitas das vezes, e eu digo que, pelo que eu já vi, a maioria dos casos, não está dando certo isso. O gestor de frota está tendo um problema que é o seguinte: todo mês ele faz renovação, todo mês ele tem que cotar novas frotas, tá difícil para ele, entendeu? Um negócio tá consumindo muito tempo dele. E o gestor de frota, eles têm inúmeras atividades. O seguro é uma delas, entendeu? Então, assim, para você facilitar, a gente fala, lá na Impactare, a gente sempre deixou bem claro, a nossa diretoria sempre deixou bem claro assim: vamos facilitar a vida do cliente. Vamos vamos ajudar o cliente, vamos colaborar ali dentro com ele. Então, como que eu posso colaborar com você? Eu sei que tá difícil para você todo mês ficar renovando. Você tá tendo dor de cabeça com várias seguradoras, analisar todas elas. Posso fazer uma cotação para você? De modo que eu vou unificar todas as suas frotas em uma pólice só, todos os seus veículos em uma seguradora. E você vai precisar renovar uma vez por ano. Você vai ter essa dor de cabeça uma vez por ano. E durante o ano a gente vai fazer o acompanhamento. Então a gente vai tentar reduzir, a gente vai tentar mitigar o risco que você tem hoje. O risco que a gente diz é o quê? A sinistralidade. Então, tá tendo muito sinistro. Eu vou conseguir enxergar que tá tendo muito sinistro em determinada região. Eu vou conseguir enxergar que determinados tipos de veículos são os que estão tendo mais sinistro. E a gente consegue até trabalhar preventivamente em cima disso, entendeu? Então, a gente vai fazer um trabalho, assim, conjunto.
dentro dessa policy, entendeu? Então, quando você consegue mostrar isso para o gestor de frota, aí ele fala, pô, é verdade, faz sentido. Pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 6 meses, pode ser que na primeira conversa isso acaba fluindo, entendeu? Vai depender muito da empresa. Eu acho assim que, eu estou aqui pensando assim, porque talvez o desafio, né, seu, das corretoras, porque eu acho que por conta até de corretor de plano de saúde ou esse tipo de coisa, existe meio que uma... como é que é o nome disso? Preconceito? Um pré-conceito que esse cara vai oferecer o que ele vai ganhar mais. Melhor para ele. O melhor para ele e tal. Então existe uma certa repulsa aqui. Então o trabalho talvez seja quebrar isso, né? Mostrar que não, eu estou aqui para oferecer o que é melhor para você, porque eu quero você a longo prazo e não a um curto prazo ficar olhando no meu bolso, senão você vai perceber, o mercado tá aí, você vai pegar um outro corretor e vai falar e vai mostrar que eu ganho uma comissão maior e não era o melhor para você. É fácil de você. Hoje, ainda mais com a internet, é você descobrir tal. Então, conseguir mudar essa percepção, que eu acho que é uma percepção que tem. Existe. Então, talvez o trabalho seja isso, né? Conseguir mudar essa percepção para o gestor de frota entender que ele tem um parceiro do lado que vai ajudar ele. E não é tipo, é um inimigo que, porra, vou ter que negociar, que o cara vai querer me dar o tombo. É tudo guerra, né? É tudo inferno. Eu sou mais esperto que ele. Não vai me dar um malandrão. É verdade. Aí fica com uma coisa que pode se ajudar, que é dentro da operação e fica, né, numa discussão desse. Mas eu tenho acho que essa sensação ela é totalmente verídica. A gente, né, que tá lá, por exemplo, comercial, você tá na pele com isso. Você tá lá na pele, você tá vendo isso acontecer. E como que a gente lá na Impactar enxerga isso? A gente enxerga isso como uma maravilhosa oportunidade. Por quê? A partir do momento que você chega em uma empresa que o cara fala, todo ano vem corretor, todo ano eu fecho com alguém e ele só volta na hora da renovação. É uma oportunidade de você estar lá e mostrar que ali vai ser feito um trabalho diferente. Existem inúmeras corretoras que fazem esse trabalho, entendeu? Então, eu falo aqui da Impactare porque eu represento a Impactare, mas existem outras corretoras que têm um time... por exemplo, se só tem uma pessoa, 2, 3 pessoas na empresa, e essas pessoas estão fechando contratos, como você falou, estão lá batendo na porta, como que é feito o trabalho pós-contrato ser fechado? Depois da pólice ser emitida, como que é feita exatamente, como é que é feita a análise da sinistralidade? Tem uma equipe para fazer isso? Como que é feito esse trabalho? Isso é legal do gestor de frota analisar, entendeu? Então, o gestor de frota, ele sempre tem que pensar, depois que eu fechei essa pólice, quem é que vai cuidar da minha sinistralidade? Quem é que vai analisar isso? Se é que o gestor quer esse trabalho, entendeu? Se o gestor quer essa tranquilidade, quer esse pós-venda, se quer todo mês aí ter um relatório de como é que está sendo, ou além do relatório, sugestões. Porque, por exemplo, uma empresa que lida com muitas frotas, ele vê uma coisa acontecer numa empresa, ele vê outra coisa acontecer em outra empresa, ele já tem ali um know-how ali na área, uma expertise na área, que o gestor de frota, muitas das vezes, por ele ter inúmeras atribuições e atividades, ele acaba não tendo. Então, o nosso foco é exatamente esse. A gente vai pegar a sua frota, a gente vai cuidar da sua frota e a gente vai passar para vocês todos os pontos que a gente acha que dá para você melhorar, para diminuir custo, para aumentar a concorrência e a aceitação dentro das seguradoras e, principalmente, para não chegar ano que vem aqui com uma cara de vamos lá, vamos renovar e tal. Tipo, apareci... Exatamente. A renovação ela vai ser o quê? Uma continuação do trabalho. Essa é a intenção. Eu acho que sim. Aí se encontra, né? Se ele identifica isso, uma empresa que seja parceira com relação a isso, não tenha dúvida que só tem a agregar, porque ele vai conseguir ter o valor da pólice mais justo e cobrindo o risco que é necessário, porque às vezes o cara no desconhecimento tudo fazendo e o cara querendo empurrar, ele não tá no inimigo, o cara vai querer ficar empurrando um monte de coisa que talvez o cara não tenha necessidade e ele paga mais caro por uma coisa que não precisa e fica insatisfeito. E ele tendo um parceiro, é justamente isso, o parceiro está envolvido nesse mercado, que ele não está. Então, você está acompanhando a Impactare, né? Você está acompanhando a legislação, você sabe o que tem de novidade, o que não tem de novidade, o que tem de inovação vindo de fora, qual o tipo de seguro novo, qual o tipo de equipamento que talvez possa, rastreador ou algum equipamento que você possa talvez colocar, GPS, não sei o que, possa acontecer que possa diminuir e vai dar uma segurança para o cara. Você está estudando tudo isso. O gestor de frota, o cara da transportadora está correndo atrás de fechar contrato, entregar, cuidar do caminhoneiro, né? É muita atribuição para esses caras, né? Então ele precisa encontrar realmente essa empresa, uma parceira que faça isso, porque vai ajudar muito. Com certeza. Isso que você falou é muito relevante, porque assim, quando às vezes você chega na empresa e você começa a mostrar esse trabalho que é feito e tal, o gestor de frota ele fala, bom,
tá bom, então, vamos fechar e vamos ver como que é esse acompanhamento. Passado 2, 3 meses, o que acontece? Às vezes você ali não tem, tá vindo o relatório de sinistralidade, a gente não conseguiu tirar ali uma solução e o que a gente tem que fazer, com uma proposta ali de, vamos alterar isso, isso, isso. Mas, por exemplo, só de você estar junto com o gestor de frota e entendendo o que está mudando na operação dele, o que está mudando dentro da frota dele, o que foi de informação que você deu no passado para a seguradora que está alterando, tanto para beneficiar, tanto para benefício da seguradora quanto para benefício do cliente, você está tendo essa conversa, fica muito mais fácil na hora de você discutir um preço, de você discutir um desconto, de você conversar. E tem a questão, Vitor, veículos saindo, né, vendendo veículos, comprando veículos. Tem casos que ele vende, né? esquece de avisar que vendeu. Tem essa questão. Porque no final da... A proximidade é isso. É você saber que saiu um veículo, você sabia que entrou um veículo e você poder, para o cliente, mexer nessa policy para incluir, excluir, fazer exatamente o que você falou. Ele fechou um novo contrato com um novo cliente, esse tipo de coisa, às vezes é um novo tipo de carga, um novo tipo de operação. Porque no final das contas, a gente para pensar, a seguradora ela não quer pagar o problema, ela quer ajudar a que não tenha o problema, né? Então, a relação a longo prazo, né, ela tende a ser melhor. Né? É uma parceria. Ela tende a ser melhor, né? Porque, né, a seguradora ela quer arrecadar tudo, garantir o risco e nunca ter que pagar aquele risco. A seguradora quer exatamente isso. Se ela tiver que pagar, que ela pague aquilo justo que ela se comprometeu a pagar. Justo. Porque a partir do momento que ela se comprometeu a pagar aquilo, beleza, vou pagar. E aí que você consegue diferenciar uma seguradora da outra. Essa seguradora ela paga rápido, ela atende o sinistro rápido, o serviço dela ele é feito com excelência. Entendeu? Aí que uma seguradora ela vai estar à vontade. Eles estão cumprindo com o contrato, eles são transparentes com a gente e, enfim, ela vai estar mais à vontade ali para renovar sua pólice, etc. Então, o que ela está buscando é isso. Como ela está garantindo o risco, o que ela está buscando é isso. Então, é o que faz o sentido do que se havia falado. Quanto mais transparente, mais aberto, né, for o cliente nessa... Ela constrói essa relação e ela fala, não, tô aqui, uns caras corretos, tal, honesto, tal, tá sendo coberto, vão tá seguindo, estão sempre buscando orientação. Então a tendência é que essa relação perdure e que ele tenha realmente os melhores preços, ele pague mais barato por isso. E não vai ter problema nenhum quando tiver o problema, porque ele vai estar seguindo sempre as regras. Simples assim, né? É que sempre parece que tem uma guerra de tipo um querer enganar o outro para não sei o quê, aí no final das contas, você quer me enganar, beleza, a sua taxa... O mercado inteiro fica sabendo que você é o malandrão, vai subir na taxa e o preço todo ano vai aumentando, e aí você quer sair daquela seguradora e ir para outra, mas você já está manchado na outra, por isso que... porque o mercado aqui, os profissionais do mercado de seguradora não só se conversam, mas se ele sai de uma empresa, ele acaba entrando na outra, porque a especialidade acaba sendo do cara isso, ele manja do mercado. E às vezes a seguradora acaba puxando um cara da outra porque é a carteira do cara, o cara tem o cliente, tem a relação. Esse é o que funciona no mercado, né? Poxa, é muita coisa, né, meu? Mas... dá pra ficar... Não, vamos trazer o Vitor de novo aí, que tem muita coisa pra gente falar. Não, mas acho que a gente não deu tempo. Deu tempo? Opa! Caraca, meu. Mas tá passando rápido. Vocês falam pra caramba, hein? Vitor, não só aqui finalizar, mas tem alguma coisa que você acha que pode acrescentar dentro desse nosso papo? A gente acabou, beleza. O termo da apólice a gente focou bem, falou bastante sobre isso, depois a gente começou a desviar algumas coisas, mas que tudo fazem sentido pro gestor, com certeza. Eu não sei se é isso, Vitor, mas se for, que achei interessante, o momento certo de contratar a apólice, o momento certo de fazer a apólice, qual que é o momento certo dele contratar? Tem isso também? Tem. O momento certo é a partir do momento que você comprou esse veículo, incluir ele na sua frota. Se você já tem um seguro de frota, comprou o veículo, antes dele sair ali do pátio, já inclui ele na frota. Se a frota já tem uma frota ali, você vai comprar 10, 20, 30 veículos para incluir nessa frota. Antes dele sair ali da loja, já está com seguro, porque esse é o momento certo. É assim que a gente geralmente trabalha, então a nossa operação ela é bem alinhada com isso. Então, vamos dar essa prioridade, vamos dar essa atenção, porque o veículo precisa sair da loja para começar a circular, mas para ele sair já tem que estar com seguro, entendeu? Então esse é o momento certo, é o momento que ele já vai começar a atividade dele, entendeu? Entendi. E você queria ter alguma coisa que você queria acrescentar, que talvez a gente não tenha falado aqui, que você acha que faz sentido, que a gente não pegou nesse tema? Ou tá tranquilo? Eu acho que é isso, assim, no geral, a gente poder... Hoje, Tony, tudo é informação.
Então, quanto mais informação e quanto mais conclusão você consegue tirar de algo, mais vai acrescentar para você. Então, o sistema está aí para isso, Power BI está aí para isso, para te mostrar dados e informações. Se você consegue tirar informações para a sua operação dentro da sua apólice, e a apólice não serve só para você bater o carro, ela ajuda? Não. Se você consegue tirar informações que vão ajudar na sua operação, que vão ajudar a reduzir custo da sua empresa, que vão ajudar a melhorar o serviço que você está fornecendo, isso é muito importante. Então, a nossa missão é exatamente essa. A gente quer contribuir com a empresa, mostrar para a empresa tudo que criar relatório. Isso, tudo que dá para ela extrair de informação útil na operação dela, não só no seguro, mas na operação dela, a partir de uma apólice de seguro, a partir de uma sinistralidade que ela tem e que a gente acompanha, e poder construir esse laço e colaborar assim com nossos clientes. Super bacana. Show de bola. Eu acho que essa é a dica para o gestor. Como a gente está próximo, você falou, então provavelmente a gente vai ter novos episódios aqui. Me ajude a pensar em temas aí, tal, pra gente... Tamo junto nessa missão aí. Muito obrigado pelo convite. Pô, obrigado a você. É um prazer enorme estar com vocês, aí aprendendo um pouco. Agradeço aí, Tony, tá mais uma vez. Daqui a pouco nós temos mais, hein? Valeu, Vitão. Obrigado. Falou, pessoal, abraço, não obrigado. esqueça de curtir, compartilhar e principalmente comentar. Deixa sua pergunta aí que nos ajudar vai com, voltar. Nos ajudar com temas até da área do Vitor aqui. É isso aí. Pra gente explorar mais e transmitir cada vez mais conhecimento e a gente aprender bastante aqui também. Valeu, É isso aí. obrigado.